Boa noite, gente. Esse é o primeiro programa que a gente faz, né, da reabertura do canal do Instituto Mineri no YouTube. Sejam muito bem-vindos aí à nossa transmissão. A gente está lançando hoje o IM Podcast, né? E estamos aqui com a presença ilustre do mestre de capoeira Eduardo Diniz. Oh, quem me dera. O Leandro e o Thiago, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre gestão de risco ou gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos, isso aí. E monitoramento geotécnico, né? Então o debate aqui hoje vai ser voltado para a geotecnia. Toda semana a gente vai fazer esses programas aqui no Instituto Mineri, né? Que tem a participação dos professores, parceiros e convidados nossos. Então sejam muito bem-vindos. Eu já aproveito a oportunidade aqui para pedir para vocês deixarem um like, compartilharem essa transmissão, que isso ajuda muito. Se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal, muito bom. E ativar o sininho. Né? Ativar o sininho e tudo mais. Isso aí. Então vamos direto ao que interessa. Tiago, você faz as honras da casa? Ô, meu amigo, com certeza, sem problema. Vamos lá. É um prazer, né, estar aqui hoje com vocês, começando essa nova modalidade, né, de discussão. Não é live não, tá bom, pode deixar. Já me puxaram a minha orelha aqui várias vezes. Mas a gente trazer aqui para a mesa, né, de uma forma mais aberta, leve, a discussão, mas de um tema de importância, né, de muita relevância aí para a nossa área de geologia e geotecnia. E aí eu não sei que não é live, né, mas eu fiz uma espécie de roteiro assim. Pode esquecer o roteiro. Eu não consigo, né, mas inclusive fugindo do roteiro, né, porque você falou a área de mineração e geologia, mas isso tem tudo a ver com construção civil. Exatamente, né? projetos, né? Projetos. Né? Nós temos aí, por exemplo, recentemente com as grandes chuvas aí, Petrópolis, exatamente. Ouro Preto, entre N e outras cidades aí, onde gerenciamento de riscos e monitoramento geotécnico se aplica, né? Então... E aí trazendo, Eduardo, no que você está falando, né? Uma das coisas que eu estava até conversando com o Ribes aqui um pouco antes, Ribes é o Leandro, viu, pessoal? Leandro Ribes. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como que a gestão de risco ela pode se tornar não uma disciplina monótona e uma coisa distante para a maior parte dos profissionais e até mesmo de gestores públicos, como uma cidade, por exemplo, e trazer esse tema à luz, né, de uma discussão mais aberta, que seja entendível pela população, né? Claro. E que seja colocada em prática, né? A gente estava até falando sobre isso, como que poderia ficar mais claro, né, para as pessoas que é necessário se discutir o gerenciamento de risco em todas as esferas, né? E depois desse período chuvoso, realmente, né, Eduardo lembrou bem vários eventos que nós tivemos aí com problemas, né, geotécnicos, tanto de encostas naturais, né, de taludes naturais, de pilhas, né, de barragens. Então, realmente é um tema muito relevante, o gerenciamento de risco, e existe um viés muito forte na geotecnia com relação ao gerenciamento de risco, né? Existe. Eu queria até trazer um ponto aqui, né? Você falou uma coisa importante, né? Quem é da área e quem não é da área, a gente reparou que naquele período chuvoso, né, onde a chuva já estava ali no meio de janeiro, para o final de janeiro, onde estava atingindo o pico, né, de saturação dos solos, etc., a gente viu que o Sudeste, né, a Bahia teve um problema muito sério, né, um pouco antes de Minas Gerais, um problema em dezembro, né? Com várias chuvas, né? Bahia, Minas Gerais, São Paulo, hein? E aí a gente começou a ver que, de repente, nós começamos a ficar reféns, né? Eu que pego rodovia, não tinha mais rodovia livre. Então, poxa, e aí? Por que a gente chegou num ponto onde que praticamente o Sudeste paralisou? Né? Todas as rodovias paralisadas. Né? Foi um impacto então, forte. Antes disso, né, como a gente vai se apegar também à didática aqui, muita gente ainda não sabe a aplicação, inclusive, da essência, né, do termo gerenciamento de risco. Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Sim. O que é gerenciamento de risco e qual é esse lance de aplicar, de adaptar essa metodologia para
monitoramento geotécnico. Antes disso, eu queria até... Tem uma máxima, né, que o pessoal coloca no gerenciamento de risco, que é o gerenciamento de risco não é a falta do risco. Exato. Mas é você ter os controles, né, desse risco, você identificar os perigos, identificar o risco e implementar os controles, tanto preventivos e corretivos e mitigatórios. Exato. Em relação a esse risco, para você mitigar, né, os impactos dele ou realmente tentar evitar a manifestação das causas, né? Que aí entra a importância do monitoramento, né, para você justamente você atuar na prevenção e também no antes daquilo ocorrer, digamos assim, né? Exatamente. É tentar trabalhar para você tender a prever aquele acontecimento, né? Isso. Então, continua com o conceito de gerenciamento. Não, eu ia fazer só um parênteses, né? Porque uma frase fácil de falar, né? O que não se conhece não pode ser medido, né? Mas o que a gente vê na maior parte é que o gerenciamento de risco, ou gestão de risco, ou conhecer o risco, na verdade ele não é gerido porque muitas vezes não é conhecido, né? Exato. Nós temos um déficit de conhecer quais são os riscos que existem de fato em cada uma das situações que você colocou, uma cidade, né? Por exemplo, qual é o tempo de retorno de uma determinada drenagem de um canal numa cidade lá de qualquer, não vou citar Petrópolis, mas pode ser qualquer outra cidade. Sim. Né? Será que esse tempo de retorno está bem dimensionado para esse canal? Será que o canal está limpo, né? Porque muitas vezes eu falo assim, eu dimensionei corretamente o meu canal, engenharia perfeita, mas eu não dou manutenção. Então você não está conhecendo o risco, você não sabe nem que o canal está sujo, então a capacidade de escoamento está reduzida. Aí entra uma frase que eu gosto muito do professor Fernando Gabriel, né? O primeiro ponto é a gente saber que a gente não sabe. Exatamente. Exatamente. Quando você sabe que você não sabe, beleza, é o primeiro ponto, né? Que a gente discute muito sobre mecânica de rejeito, né? Que é a nova disciplina aí que... Mecânica dos rejeitos. Isso aí. Mecânica dos solos, aí nós precisamos descobrir o novo TESAG do rejeito hoje, né? Não sei se ele já está aí. Já que já nasceu ele, né? O pessoal às vezes trata como um solo, né? E aí... Exatamente. Aí, por exemplo, a gente tem minas muito conhecidas hoje que não é rocha, que não é solo e não comporta como não sei o que. Então, bom rejeito, né? Bom ponto. Mas é o primeiro ponto do gerenciamento, é isso aí. É você saber que você não sabe. Partindo dessa premissa, você começa a usar as próprias ferramentas de melhorias contínuas que nós temos disponíveis aí no histórico, vou chamar no histórico da humanidade, né? Porque tudo se aplica a tudo. Então, mas com certeza o histórico é muito útil, né? Eu me lembro durante o mestrado, né, no GEL, né, na Escola de Minas, uma das disciplinas que nós estávamos fazendo sobre gestão de risco, a nossa professora passou lá trabalhos onde já se faz um histórico de escorregamentos em alguns países da Europa de centenas de anos atrás, né? Então o conhecimento da gestão de risco, ela não acontece da noite para o dia, né? Você precisa de uma base, um histórico, onde vários processos já ocorreram naquele tipo de ambiente, você vai formando, né, uma ideia sobre aquilo. Né? E é interessante também porque a gestão de risco, né, o gerenciamento de risco, e não só o risco em si, mas ele é uma disciplina multidisciplinar, não é só geotecnia, né? Então você precisa realmente, às vezes, de operação, de infra, meio ambiente, justamente para você conseguir definir todos os controles e abranger todos os impactos daquele risco, né? Então, e olha só, você vê que não existe uma definição assim, não existe uma coisa categórica, ela é muito abrangente. Né? O risco é o quê, né? É probabilidade versus impacto, né? Então exato. Eu tenho que definir ali qual é a probabilidade. E aí o Thiago trouxe a questão do fator de segurança, que ele traz justamente, ele vai minimizar aí, né, a probabilidade daquilo ocorrer. E o impacto, aí você tem algumas premissas para você definir, né, como qual o runout daquele material, qual o volume do material que vai, né? Qual que é o mecanismo que vai ter para romper um talude, uma barragem, né? Qual que é o mecanismo que vai trazer a ruptura, né, um evento não desejável, né? Cara, eu tive uma ideia aqui interessante, né? Que ao mesmo tempo que é sofisticado, que é engenharia, que a gente chega até na parte de viabilidade de uma reserva, você tocou num fator aí bem legal, né? Porque, por exemplo, se tem um canal ali que foi construído para escoamento, e esse canal não está bem dimensionado ou não está
com a manutenção em dia, isso aí pode gerar um problema sério. Com certeza. E o impacto econômico, às vezes, incalculável. E até em vidas, né? Então, assim, no marketing, por exemplo, a gente fala que nunca é demais falar o óbvio. Exatamente. E nessa questão também não. Então, desde o cara que é o que tem que fazer ali a limpeza do canal, tem que estar envolvido na gestão de risco. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Inclusive, na abertura de um empreendimento, né, muitas vezes as pessoas abrem um empreendimento mineiro, mas não pensam que tem que fechar. Exato. Você tocou num ponto importante que a gente estava discutindo. Quando que o plano de gerenciamento de risco geotécnico ou geral, né? Quando que ele deve ser pensado? Na verdade, antes do projeto sair do papel, pré-feasibility, exatamente. E muitas vezes a gente vai ver que se pensa num gerenciamento de risco geotécnico numa fase onde você já perdeu toda a oportunidade de formar um background de informação, você não tem mais. E aí? Entendeu? Aí você vai precisar formar histórico para depois começar a tirar a conclusão. Certo? E uma coisa que você falou importante, né? A manutenção é importante para o responsável técnico, para o gestor, para a pessoa que cuida do gerenciamento de risco, mas que, como você falou, que é abrangente, né, Ribes? Mas toda função que impacta na segurança é importante. Sim, exato. Toda função. Se é limpeza, é importante. Então não é só o engenheiro com doutorado PhD, não, gente, toda função que impacta na segurança é importante e deve ser levada tão a sério quanto qualquer outra. Faz parte do gerenciamento. E isso se aplica também no âmbito de monitoramento e de inspeção. Então, um grande parceiro, né, voltando do lado urbano, das defesas civis, são os próprios moradores. Exatamente. Então, nos empreendimentos mineiros, né, para quem faz muito corte, lavra, o grande parceiro é o operador, é o cara que está lá no trator, é o cara que está na escavadeira, não é o geotécnico muitas vezes. Né? É quem conhece que está ali na frente mesmo. Exatamente. Né? Então, é uma linha, é uma cadeia. Claro que talvez a informação que o cara tem lá não é tão técnica, né? Não tem como você falar com o cara, o talude está saturado. Não, o talude está molhado mesmo. Então são terminologias diferentes, mas que no flingir dos ovos ela vai trazer sempre ali, nesse âmbito geral, gerenciamento, monitoramento e inspeção, é a cadeia como um todo que tem que trabalhar em conjunto. E é importante que todo mundo entenda isso. Então não adianta você vamos voltar aqui para a mineração, que é o nosso mundo, né? Sim. Não adianta a geotecnia trabalhar longe do planejamento, trabalhar longe da operação. A partir do momento que a geotecnia botou uma premissa, seja de gerenciamento de risco geotécnico, monitoramento, inspeção, dentre outros itens, ela tem que ter também o convencimento, né? Tem que ter o poder de convencimento para espalhar essa informação para todos os stakeholders envolvidos. Mas aí você... Como fazer isso? Então, aí eu ia fazer exatamente uma continuidade do seu pensamento aí, né? É um pouco do que a gente estava conversando sobre a ISO 31000, né? A norma de gestão de riscos, né? Então, se você pegar aquela figura, né, que a gente estava conversando, né, ela tem lá comunicação, né? Primeira coisa é estabelecer uma comunicação muito bem feita. Tem gente que não viu a imagem, então é importante você falar sobre a norma e sobre a figura também. Norma 31000, né, de ISO 31000, a norma de gestão de risco. Ela é base aí para grande parte das pessoas que trabalham com gerenciamento de risco. Mas a figura em si, eu não vou me ater a ela, mas o que ela diz, né? Não precisa ver a figura agora, depois a gente pode mandar. Mas ela fala lá sobre um plano de comunicação, né? Sim. O gerenciamento de risco ele precisa ter um plano de comunicação efetivo, que é o que você está dizendo. Opa! Aí eu entro aí nessa história. Exato, porque... com a IBM, já, né? Olha aí, a multidisciplinar. Olha como é que começa a multidisciplinar. Você sabe que o Gustavo é nosso melhor geólogo, né? Mas o plano... Não, vou até sair um pouquinho, que quem gosta de ficar vendo aqueles programas sobre acidentes aéreos, enfim, toda investigação acaba culminando que em algum momento houve uma falha de comunicação, falha de processo. Ou várias, né? Ou várias. Vai rompendo as barreiras que você implementou ali. Teoria do queijo, né? Justamente. E aí ele culmina numa causa que vai trazer o evento não desejável, né? Exatamente. Então, você estava falando, né, de como fazer. É importante que existam políticas, né? Políticas internas da companhia, do empreendimento. E tem que ser político.
E tem que ser, exato, né? Porque não adianta colocar uma política e não praticar. Não, exato. É o que a gente vê muito acontecer também. Né? Então, políticas, plano de comunicação bem estruturado, liberdade para as pessoas poderem opinar, né? Porque não adianta esconder os riscos, né? Então... E liberdade para a pessoa que está recebendo a informação para que ela também tenha o poder de não aceitar. Exatamente. Tá? Questionar, né? Questionar. Mas aí tem que ter um ajuste de conduta, alguma coisa assim. Sim, né? Não é a Deus dará, né? Mas por isso que o principal ponto é o tete-a-tete. Como acontecer é o tete-a-tete. Sim. O geotécnico tem que estar ciente que ele não vai estar lá na frente de serviço o tempo todo, mas ele tem que estar ciente que ele é responsável. Ele é o pai daquela pessoa, certo. Ou a mãe. Isso aí. E tem que passar a informação para aquele cara e falar assim, ó, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. A comunicação tem que ter duas vias, né? Não pode ser só uma. E o cara tem que ter confiança no pai e na mãe dele. Sim. Eu tenho um amigo, né? Não vou falar nome, mas não pode falar nome. Não pode falar nome, mas um abraço para você, meu amigo. Um abraço pro seu amigo. Então, a história é o seguinte: ia ter um fogo, né? Na subterrânea e estava tendo muito choco. Fogo, desmonte. Desmonte, desculpa, ainda tem um desmonte. Então, o cara que foi lá fazer a inspeção pós-desmonte para saber se tinha choque, ele não estava seguro. Então, esse rapaz, como o mecânico de rocha responsável, falou: não, se você não está seguro, eu vou com você. Então, essa é a melhor, o como se fazer. Parceria. É o dono do risco tá junto com o cara que está lá no meio do risco. Bom, mas aí, meu amigo, aí é um desafio. Sim, é um desafio. Mas a partir do momento que o engenheiro está junto com o pedreiro está mais confiante. Com certeza. Trabalho em equipe, né? É o trabalho em equipe. Dentro dessa questão de como, né, a gente transmitir, as experiências que eu tenho realmente você tem que dar um treinamento, né, no caso eficaz. Isso. Você dá esse treinamento, por exemplo, noções básicas, noções de mecânica de roda, noções básicas de mecânica de roda. E aí você vai falar lá dentro, né, de todos os riscos associados lá à escavação subterrânea, né, choco, falhas, né, cunhas. Então você mostra para aquelas pessoas e mostra como identificar. Estou chegando na frente de serviço. E aí, o que eu tenho que observar? Então, observo, ver se tem material no chão, observo, olho com a lanterna, vejo se tenho fraturas abertas. Então, tem essa parte todo do treinamento que você faz, e esse treinamento ele tem que ser frequente, anual, né? Tem que ser uma coisa frequente. E depois tem o trabalho na frente de serviço. Sim. O geotécnico chegou na frente de serviço e encontrou com o operador, pega ele ali na mão e fala assim: e aí, você fez a sua avaliação de risco aqui da tarefa? Antes de iniciar, como é que você viu o cenário? E aí, como é que tá esse show? A gente pode trazer isso como estabelecer o contexto, né? A gestão de riscos chama estabelecer o contexto, né? Porque se você não estabelece esse contexto, como você está dizendo aí, eu preciso de uma ficha de inspeção da mina subterrânea. Naquela ficha, o que você procura fazer ali? Eu acredito né, que eu não tenho experiência com mina subterrânea, mas é semelhante, né? Estabelecer o contexto, né? O que pode acontecer, como pode acontecer. E um ponto muito importante para você sempre estar refinando é você trazer opiniões de fora. Exato. Né? Que as próprias empresas fazem o job rotation muito bem, então eu estou ali fazendo inspeção da minha cava ali durante 1 ano direto. Meu olho já está... Acostumou já. Acostumou com a paisagem, né? Então a trinca que está ali para mim, ou o abatimento está lá, cara. Não se moveu, está tranquilo. Tá aí até mesmo. Aí entra a importância do monitoramento e da inspeção andarem juntos. Exatamente. E terem opiniões de fora. Então é bom, é importante, por exemplo, revezar o Thiago com o Ribes, eu com o Gustavo aqui, trocar esses espaços físicos de inspeções para que esse gerenciamento e esse monitoramento ele tenha cada vez mais eficiência. Porque senão cai na rotina. Agora, eu queria trazer um tema aqui também sobre monitoramento, de aproveitar o Diniz aqui, o Eduardo, né? Prazer, cara. Aqui, antes de entrar no monitoramento, eu queria voltar aí para essa essência do gerenciamento de riscos. E existe a norma, né, que ela orienta. E qual é a morfologia que as empresas aplicam? Isso está organizado ou cada empresa faz do seu jeito ou muitas empresas nem fazem? Bom, eu acho que por enquanto está muito nesse último, nessa última questão. Eu posso pular essa dizer, né? Talvez o que acontece, eu acho que hoje talvez não faça de uma forma estruturada,
talvez não esteja de uma forma estruturada, e algumas empresas que estão se propondo a iniciar esse gerenciamento de risco, está em construção. Sim. Ele está em construção, está se aprendendo de como fazer. Enquanto lá fora, isso daí já é um café. Assim, né? Por exemplo, estabelecer uma política de gestão de risco, de gerenciamento de risco, pode ser até simples, né? Você coloca profissionais especializados, escreve, porque quando você faz uma política de gestão de risco, é importante que você estabeleça quais são os critérios de aceitação que você tem, né? Perfeito. Qual que é o nível de aceitação ao risco que eu vou aceitar na minha empresa? Bom, é X, né? Então, se você fez isso, ok, faz a sua política. Tudo bem, isso é um primeiro passo. Agora, até aí você colocar em prática a política, praticamente você mudar toda uma cultura de uma empresa, né? A gente sabe que tem empresas no Brasil de mineração, de engenharia um pouco mais avançadas, né? Claro. Mas é um tema novo, né? Ele ganhou mais relevância após os eventos geotécnicos recentes do país. Como o Eduardo falou muito bem aí, né? Infelizmente nós tivemos uma recorrência de tragédia lá em Petrópolis, não é a primeira vez, né? Vinculado a esse tipo de coisa, mas eu diria que a minha opinião, né? Aqui é a minha opinião. A maior parte talvez ainda não tenha minimamente nem mesmo uma política de gestão de risco ou gerenciamento de risco, né? Sim, necessário, essencial. É essencial, porque acaba isso vira risco de negócio. Exatamente. Isso é risco de negócio para a empresa, para o empreendimento. Seja um empreendimento desse tamanho ou um empreendimento do tamanho dessa mesa, né? A gente costuma brincar, né? Por exemplo, assim, se eu estou trabalhando com um DIC ali de contenção da minha pilha, ou uma barragem nível 3, a dor de cabeça é a mesma. Você tocou num ponto importante também, né? O gerenciamento de risco não pode ser só, eu tenho uma cava aqui de 1 quilômetro, então vou fazer um gerenciamento de risco. Não, calma aí. Se eu tenho uma obra com se eu tenho uma obra com um talude de 10 metros que tem potencial de fatalidade, eu tenho que aplicar o gerenciamento de risco. Não importa, né? Acho que ele tem que ser flat, né? Ele tem que abranger todas as áreas, né? Todas as etapas de qualquer projeto de engenharia, não só de mineração. Isso é importante. E assim, eu acho tão tranquilo, assim, mais ou menos, né, gente? Mas organizar essa morfologia e criar um manual. E daí, desse manual, você distribuir os treinamentos internos. E por falar em treinamento... Agora ele não é mais geólogo, deixou de ser geólogo agora. Por falar em treinamento, agora é o marketing. Daqui a 2 semanas a gente vai ter um curso de gerenciamento de riscos geotécnicos na mineração, né? Esses são os professores. Eu não fui convidado já, gente? Você tá, cara. Você já foi incluído sem nem saber. Você está em todas. Você me desculpe. Que a gente vai realizar aí daqui a 2 semanas. A gente vai soltar um sorteio. A gente vai fazer um sorteio hoje de uma bolsa. Mas quem tiver interesse em conhecer o programa completo do curso, está fixado aí nos comentários dessa live. Então pode entrar aí agora, que você vai acessar lá, tem o vídeo do Thiago fazendo a apresentação completa do curso, né? Lindo. Vamos aproveitar agora para falar sobre o curso, já que a gente te coloquei aí no pênalti com o goleiro já balançando. Sem nem esperar, né? A bola colocou, chuta, né? Isso. Não, eu acho, primeiramente, né, Gustavo, falar um pouquinho do próprio Instituto, né? A gente que estava conversando hoje, né, sobre a nossa formação, né? Hoje o Instituto está fazendo um papel muito importante no Brasil como um todo. Sim. Primeiro para trazer conhecimento, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que até agradecer, porque faltava isso no mercado, né? A gente não tinha alguém ou algo, ou uma empresa que fizesse isso. A primeira coisa é muito obrigado, né? Acho que o seu trabalho aí que você tem lutado já tem muitos anos, eu acompanhei desde o começo, quando você abriu lá da outra empresa que ficava mandando um monte de e-mail para mim querendo vender o curso. Mas a gente vê, né,
a potência que está se tornando o IEM. E eu acho que bacana, né? A ideia do curso não é que seja um curso monótono, né? Eu acho que curso é até uma palavra meio chata, treinamento, né? Treinamento, bate-papo, onde a gente não vai tornar ninguém especialista, mas com certeza você vai sair desse treinamento ali, né? Provocado, com o intuito de buscar mais conhecimento, de implementar o gerenciamento de risco onde quer que você esteja aí trabalhando. Acho que essa é a ideia. E outra coisa, de uma forma mais leve, né, de uma forma mais tranquila. Mas só para te deixar por dentro, eu estou vendendo aqui o curso falando que a pessoa vai ter condição ali de começar a esboçar com certeza. Programa, implementar um sistema de gestão de gerenciamento de risco. Realmente a ideia é essa mesmo, que você sai do treinamento com capacidade plena de fazer o seu próprio programa de gerenciamento de risco. Não, muito legal essa oportunidade que a gente está tendo aqui, que eu estou compreendendo melhor também, né? As ferramentas e o que é em si o gerenciamento de risco. E falando sobre o Instituto, é muito interessante, né? Que você lembra que a gente começou com os cursos de segurança de barragens. Foi mesmo. E eu comecei com segurança de barragens por causa daquele acidente que teve da mineração Herculano. Herculano, eu lembro. Quando teve, eu vi todo mundo perdido, sem saber o que fazer, sem saber se existia leis para isso, né? E tal. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Já tinha acontecido, mas não tinha dado tanta relevância ao tema, né? E lá a gente começou a falar sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens. Logo quando lançou a 7389, né? Tínhamos, né? Tínhamos muitas dúvidas sobre a nova legislação que estava entrando. E muita coisa mudou, né, Eduardo? Aí a gente veio, né, falando o tempo todo, aí depois veio o acidente da Samarco, aí o negócio, aí o pessoal levou a sério, né? Antes disso o pessoal não levava muito a sério. E agora eu acho que o aperfeiçoamento disso tudo é colocar dentro de uma morfologia de gestão de risco. Perfeito. Eu acho que tudo passa por uma evolução, né? Infelizmente, né? Faz parte do processo da humanidade, né? A gente vê isso em diversas situações, né? Não só geotecnia. Mas que bom que nós estamos aqui hoje, né? Num ponto em que o gerenciamento de risco possa ser conversado, tratado de forma aberta, né? Porque eu acho que isso, né, é importante, né? Discutir o tema é importante, porque se só a gente ficar só aceitando a situação e não colocar, não vamos evoluir. Só aguardando não pode. Realmente Agora, isso que você falou, o tema que eu posso colocar o tema agora lá? Oi? O tema que eu ia falar do monitoramento. Sim. Deixa eu ir embora. Vamos lá. Vai apertar agora. Vai apertar o Eduardo. Agora, produção, mais um corte aí para nossa cortes aí agora. Vai lá. Mas a gente estava falando muito sobre isso, né? Porque o gerenciamento de risco, ele é intrinsecamente ligado ao monitoramento, qualquer que seja o monitoramento, né? E aí a gente ouviu um pouco também do Eduardo, né, da experiência dele aí na área de radares, né? A gente já trabalhou junto uma época e também... Infelizmente. Que isso? Mas acaba comigo assim, né? Mas um pouco... Se você não pegar ela, eu vou. Mas um pouco também sobre a parte de satélite, né? A gente falar, eu vejo que sim, tem muita dúvida dos profissionais, né? O monitoramento de satélite é um monitoramento? Primeira pergunta é um monitoramento geotécnico? O radar, ele é confiável para todo tipo de estrutura, né? Porque muita gente vê, põe um radar aí para monitorar. Aí acha que ele vai fazer milagre, né? Isso é até engraçado, né? Dentro da, assim, às vezes da alta diretoria e tudo mais, o cara às vezes não sabe nem o que está falando. Aí fala assim, não, põe um radar aí e pronto. Eu vi que radar é bom. Eu vi que radar é bom, aí põe um radar. Mas aí, de fato, o radar responde o quê? Ele é útil, não é útil? Houve uma banalização do uso de radar? A gente falou aqui, eu e o Ribes, né? Só para fechar assim, talude de rocha, né? Põe um radar para monitorar. Mas como é que é o movimento desse talude? Será que radar vai te responder alguma coisa? Enfim, né? Vegetação. E aí a gente discutiu um pouco. São perguntas, se a gente ficar aqui uma semana... Não, dá uma semana. Haja cerveja, né?
Então vamos ficar, ué. Vamos ficar. Mas vamos lá, repete a pergunta. Então a pergunta é essa, né? A aplicabilidade, né? Eu estava trazendo assim, o uso de monitoramento geotécnico está intrinsecamente ligado à gestão de risco. A gente precisa falar abertamente sobre o que funciona e o que não funciona. E ser muito claro, né? Para não provocar reportes, provocar dados que não estão traduzindo em nada. Acho que isso é importante. Tem uma frase de um amigo que, para quem não sabe, eu comecei estudando engenharia florestal, né? Então. Não. Verdade, cara. O que ele já não fez, né? No superior, né? Mas enfim, e ele falava assim: a gente tem que ver global para agir local. É o primeiro ponto. Então, para mim, a premissa do monitoramento, se tratando de monitoramento por deslocamento, que a gente está falando aqui agora, né? Ok, isso aí. Ver global para agir local. Então, o INSAR, que é o monitoramento por satélite, certo, é uma ferramenta fantástica, com custo-benefício excelente. Claro que ela tem suas limitações, né? Então, por exemplo, áreas muito vegetadas, eu vou ter perca de coerência. Ângulo de visada, né? Eu não vou ter uma informação ali confiável, ou correto, de baixa confiabilidade. Mas para grandes áreas, grandes taludes, grandes cavas, barragens, é uma ferramenta que vai, sim, com certeza, nortear para a instalação de um monitoramento mais local. Isso aí, pontual, né? Eu conheço vários exemplos, obviamente eu não posso citar, mas existem excelentes exemplos de que a tecnologia ela conseguiu captar recalques, deslocamento, seja aí no... um exemplo que a gente estava usando, né? Sobre recalque hoje. Então, assim, é uma ferramenta que ela deve ser premissa, no meu ponto de vista técnico, para que você instale outras ferramentas. Não faz sentido, né? A diretoria, vou dizer, faz sentido porque também entra a questão de gerenciamento, risco de negócios, né? Pô, eu vou investir alguns milhões ali e acaba que eu consigo fazer um gerenciamento do negócio de forma mais maleável. Então, a gente tem que entender esse lado também. Mas vamos trazer para uma realidade de empresas que não têm um faturamento tão grande. Que não tem nem condição de comprar um radar, né? Não tem condição de comprar, mas uma imagem satélite, ela tem um custo-benefício interessante. Então você consegue, inclusive, acompanhamento a longo prazo, né? Então você consegue recuperar imagens de 2, 3, 4 anos. Esse histórico é fundamental. Deixa eu aproveitar até esse gancho, eu estava comentando com o Thiago justamente isso. Em algumas empresas que eu já trabalhei, a gente conseguiu justamente fazer isso, falar assim, beleza, vamos implementar um monitoramento aqui, tá? E aí, pegamos algumas imagens de satélite de tempos atrás, desdobramos a imagem, processamos e tudo mais, e vimos os locais que estavam tendo movimentação. E aí direcionamos justamente ETR, radar total, né? Na época não era radar não, porque caía dentro era uma empresa low cost. Então, era uma gata. Caía dentro desse parâmetro aí. E aí nós fizemos isso, colocamos, né, estações totais para poder estar monitorando esse local que estava apresentando essa movimentação. Mas é interessante o que você falou, né? Olhar o todo para depois olhar o local. Exato. Acho que isso é uma premissa importante, muito importante. Não faz sentido você obrigar, por exemplo, eu tenho uma barragem aqui, eu vou colocar um radar. Pô, mas eu vou colocar um radar para quê? Se eu tenho 3, 4 anos de monitoramento satelital, eu tenho aqui um adensamento natural da estrutura. Às vezes tem até inclinômetro, outro tipo de instrumento dentro da barragem. Outros tipos de instrumentação que não indicam nada. Aí eu tenho um adensamento que é uma movimentação pura e exclusivamente vertical e coloco um radar lá que não pega nada. Exatamente, você falou isso aí, né? Porque se o adensamento, eu estou num deslocamento vertical, o radar está posicionado de frente, não vai ver nada. Só se eu colocar o radar por cima, né? Aí é o satélite, né? Aí você vai colocar a linha de vida na barragem, já não faz sentido. Botar um radar de drone, né? Mas beleza, faz o acompanhamento como estação total robótica, que é um instrumento que tem um custo-benefício. Na realidade, eu conversando com o Leandro, um abraço pro Leandro, outro carioca chato, brincadeira. Que isso, gente? Hoje eu tô brincando, os dois aqui é carioca. Você tá em minoria aqui. O Márcio também é carioca. O Márcio também, nossa senhora. O Márcio podia chegar aqui daqui a pouco, né? Mas o Márcio é desse tamanho assim, então não tem problema. Você cuidado com o Márcio, que ele cospe fogo, hein, cara? Mas brincadeiras à parte, né? Uma conversa que eu tive com o Leandro, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano atrás, fazendo essa brincadeira, né? Quanto custa monitorar por radar e quanto custa monitorar com ETR, né? No investimento inicial, a ETR fica até mais barato.
Porque o custo de uma estação total robótica, com a infraestrutura, porque eu costumo falar o seguinte, não adianta você comprar uma Ferrari e colocar ela em garagem inteira de amianto. Né? Não faz sentido, né? Então, uma frase que eu aprendi outro dia foi, né? É melhor você ter uma garagem sem carro do que um carro sem garagem, né? É melhor mesmo. Mas enfim, então você tem que investir em infraestrutura para esse equipamento, você tem que investir em instalações corretas, você tem que investir em vários itens, e não só no equipamento. Okay. E você tem que colocar uma malha de prisma adequada, né? Se for para uma estação total, para uma barragem, você tem que ter o contato direto com o projetista ali para entender quais são as seções interessantes. Qual que é o limite de movimentação aceitável? Exatamente, até para você estabelecer as TARPs, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo Edmilson aí, né? Ajudou bastante. Alexandrino? Alexandrino. Esse cara é famoso, viu? Nossa, um abraço. Trabalhou comigo aí, né? E ajudou fera. Ajudou a desenvolver. Era dono lá de Conceição, né? Lá de Conceição. Ele é Bolívar, entendeu? E até... Então agora é melhor você mandar um abraço pro Bolívar também. Cruzeirense, meu amigo. Bolívia é conterrâneo, né? Então, mas aqui... Senhores, tem algumas interações aqui do pessoal que está assistindo a gente. Eu ia só fechar um negócio aqui. Fecha aí pra gente interagir, com certeza. Aí voltando no seu raciocínio. Não, mas é só fechar aqui, porque você vai falando da estrutura, né? Eu diria assim, o radar e a ETR se tornou a parte mais fácil do negócio, né? Porque ele hoje é conhecido, bem desenvolvido. Agora você falou uma coisa importante aí. Eu gero muito dado, né? Muita informação. E aí, né? Hoje eu diria que a lacuna mudou de lugar, né? O problema mudou hoje para interpretação e tratamento dos dados, né? A quantidade de informação que se gera é muito grande. Eu inicio os meus cursos de monitoramento com a seguinte mensagem, né? Pior do que não ter uma informação é ter uma informação ruim. Né? Então, assim, eu trabalhei na Samarco, a época ali de Fundão, então muita informação que se tinha, né? A Samarco tinha informação, algumas informações ainda em papéis. Então, depois disso aí que vieram alguns programas de gerenciamento, né? Eu estou falando de gerenciamento, que nos ajudam aí a fazer essa gestão. Mas era muita informação. E, obviamente, depois a gente brincava que a barragem lá virou um queijo suíço, né? De tanto instrumento que tinha lá. Mas aí, assim, você interpretar uma informação de um radar, ou até mesmo a informação de um ETR, por mais que eu insisto que esses são dois instrumentos fantásticos, são sim aplicáveis, né? Desde que você mantenha os controles deles, vocês acompanharem na carreira de vocês, monitoramento de pilhas, monitoramento de barragens, onde a vegetação, que é um dos grandes implicadores ali na formação de ruído do monitoramento. Então não adianta eu querer aplicar uma tecnologia igual um radar, que trabalha com ondas, com interferometria, se eu tenho uma barragem, por exemplo, que eu não posso adentrar na estrutura e fazer o controle da vegetação. Ou às vezes eu fazer o controle da vegetação é mais caro do que eu manter o monitoramento. Aplique o monitoramento com ETR, porque vai ser algo bem mais interessante, algo com custo-benefício melhor, atrelado a estruturas da última resolução do NM, que eu não vou lembrar o número agora. 95? Não, anterior que 53. Cara, é tanta resolução que... O Gustavo tá afiado, hein? O Gustavo é geólogo. Ele é geólogo e marqueteiro. Advogado. Nossa Senhora. Ele tá aprendendo com o Paniabo direitinho. Um abraço pro Paniabo. Manda um abraço pro Paniabo. Falou o nome, tem que mandar um abraço. É a resolução, né, que obriga as empresas, as estruturas de DPA alta a ter o acionamento automático de sirenes. Né? Isso aí. Então você tem que trabalhar e pensar em quais tecnologias você vai utilizar em conjunto para que você tenha todo esse gerenciamento aí adequado. O radar é uma ferramenta aplicável, com certeza. Eu quero um radar para monitorar a rocha. Aí beleza, você vai monitorar. Você tem que saber o que você quer monitorar, né? O que eu quero monitorar. Como que saber o mecanismo, né? Como que é o mecanismo, exato. E outra coisa, e as características do material, né? Porque senão você recebe uma informação, mas você não sabe nem como se comporta a sua estrutura. Tem muita empresa gastando dinheiro aí de forma indevida? Indevida não diria. Não é indevido, né? Às vezes não é indevida, não. É por falta de conhecimento da aplicação da tecnologia, muitas das vezes. Tudo é muito novo, né? Ou pela legislação. Eu tá evoluindo. Às vezes está muito no oba-oba. É isso que está, então traz. O
radar tá em voga, beleza. Eu acho que, por exemplo, tem taludes que eu sou muito mais fã de botar um inclinômetro automatizado ali, que ele faz as leituras de tempos em tempos do que você ficar monitorando. Então, depende, o radar tem uma limitação física. É isso que eu estou dizendo, depende do que você quer, qual o seu contexto que a gente falou lá atrás. Se eu vou colocar um mecanismo, qual que é a característica do teu material? Às vezes uma inspeção visual é suficiente. Ajuda, mas se eu estou, por exemplo, assim, eu quero monitorar uma rocha extremamente compacta, que ela não deforma, eu falo que ela... então aí se eu botar um radar... leva desaforo. Módulo de Young muito elevado. Se eu botar um radar para 70 GB. Aí, beleza, essa rocha ela vai romper com velocidades altíssimas. O radar não pega. Não vai pegar. Exatamente. ETR também muito menos. Não vai pegar também. Então eu tenho que trabalhar com uma outra tecnologia. Então aí você põe um extensômetro. Não me pergunta qual não, que eu também não sei. Não, mas você pode pôr um extensômetro. Você conhece, por exemplo, eu tenho um maciço fraturado, então tem uma falha geológica que eu já vi, já até quando a gente trabalhou junto, eu visitei uma que aconteceu isso. Uma falha geológica se rompeu, né? Infelizmente ocorreram 4 fatalidades na empresa, mas foi um movimento repentino. Radar nunca ia pegar, mas talvez um extensômetro, não sei, né? Estou aqui loucurando, né? Gente, vamos ver as interações lá, né? Que a gente pulou, vamos ver. O pessoal está assistindo a gente aqui. Tem mensagens aqui do Geraldo Magela Silveira. Um abraço aí, Magelinha. Tem do Jaime Andrés, Marcondes Assis, né? E da Mara Valadares. Vocês podem abrir aí o celular de vocês, está no grupo aí de gestão de riscos, tá, gente? Aí eu não estou no grupo. Tá no grupo? Você está excluído mesmo, hein? O Geraldo está falando aqui que o tempo de recorrência está cada vez mais difícil de ser levado em consideração, né? Além da mineração, a questão geotécnica nas comunidades é de vital valor. Isso aqui são as mensagens do Geraldo Magela. Isso aí, Magelinha. Né? E aí, vocês têm alguma coisa aí para falar? Um abraço, né, o Magelinha aí, um grande amigo meu também, um profissional excelente aí, engenheiro de Minas. Tive o prazer de trabalhar com ele mais de 2 anos aí na saudosa Votorantim Siderurgia, né? Faz tempo, hein? Tem tempo já. 2012. Tá branco já, cara. Mas eu acho que ele é o que a gente estava falando agora, né, Gustavo? O gerenciamento de riscos, ou a gestão de riscos, como queiram dizer, né? Ele precisa sair, né, da caixa dele, né? Está muito dentro de uma caixa, né? Discutido de uma forma muito mecanizada. E como é que como você falou, né, Eduardo? Às vezes o rapaz ou a moça que mora ali numa comunidade, né, numa área que a gente sabe que geologicamente não é aconselhada de se morar, mas as pessoas muitas vezes não têm condições de sair daquele local, né, para uma moradia mais digna. A gente sabe que isso é um problema do nosso país e de vários países, mas muitas vezes essas pessoas têm muito mais noção de gestão de risco do que os gestores públicos, né? Sim. Muito mais. E aí precisa ouvir essas pessoas, né? Então eu acho sim, o Magela colocou muito bem, o gerenciamento de risco tem que deixar de ser um tema místico e passar a ser discutido abertamente, como eu já falei aqui, né? Principalmente com as pessoas que estão lá na frente, como ele falou do tratorista, né? Que é a pessoa que está na linha de frente, ela que conhece, ela está vendo ali movimentar, está vendo quando chove que efeito que dá, precisa sim ser discutido. Acho que muito bem pontuado aí pelo Magela. É isso aí. E se você tiver um interesse de... eu acho que eu falei muito sério, aí ele veio quebrar depois. É igual aquele filme lá. Ele fala que eu sou um Bonner. Independente, né, do fato da gente ter o treinamento aqui na próxima semana, a gente vai continuar compartilhando essa cultura, né, de agora em diante, né? Eu já estou cansado de falar de política nacional de segurança de barragens. Vamos dar uma... Vamos mudar, vamos lá. Né? Virar o disco. Então tem as mensagens aqui também do Marcondes Assis, né? Falou que gostou da abordagem sobre as inspeções de campo e da função do geotécnico nela. Bacana. Né? Legal. Eu lembro fundamental, né? Isso. Eu lembro também que uma vez até o Paniago me falou desse negócio de radares e tudo mais, né? Ele falou,
enxergar com as botas também é importante. Muito importante. A gente aprende, o aprendizado entra pela bota, né? Já dizia um professor. Exatamente. E eu não sei se você lembra até mandar um abraço aqui pro Marcelo Moreira, lá da Bahia, né? Que trabalha lá na Atlantic Níquel, exatamente. Menino de Piauí, né? E Piauí. Aproveitar também e mandar um abraço aqui pro Jaime, que tá com a gente aqui. É um colega, trabalhou comigo aí na época de Amana, lá em Pilar de Goiás, tá no Canadá agora. Aí. Forte abraço aí. Ô Jaime, até aproveitar para responder aqui, né? Eu acho que não tem, se eu não estou enganado, não tem uma... o Jaime colocou aqui DNPM, mas já mudou, viu, Jaime? Agora é ANM, agora virou agência. O que ele falou? Quais os tópicos de gerenciamento de risco discutido, quais já estão estipulados na regulamentação do DNPM, da ANM? A gente tem algumas coisas na NRM, né? É porque ainda é muito abrangente. Nem abrangente, na verdade não é muito discutido ainda, né? A gente tem na NRM 22, tem algumas coisas citando, eu vou fazer cita lá, né? Não vou lembrar a linha agora direitinho, mas eu preciso fazer um plano de fechamento de mina. Aí diz, no plano de fechamento de mina, os riscos geotécnicos devem ser considerados. Fica bem né, abrangente, não fala exatamente quais riscos geotécnicos. Não cita as normas, né? Porque assim, a norma de gestão de risco ela é aplicada a vários processos. O que se faz é uma adaptação à mineração. Mas assim. E aos riscos geotécnicos. Esse gerenciamento de risco seriam você pegar aquelas metodologias, aquelas ferramentas de qualidade e tudo mais, e trazer e aplicar dentro do risco, né? Precisa evoluir, né? Jaime, né, que escreveu. Precisa evoluir. A gente precisa nacionalizar um pouco normas bem escritas, detalhadas, traduzir, né? Que seja traduzido. Não, eu desenvolver uma metodologia. Chegou uma figura ali, fugiu. Ele fugiu. O Márcio chegou ali. Chama o Márcio lá. Olha só, a Fernanda fez um apontamento aqui, mas falando que gestão de riscos é necessário de ser discutido. E também há outras estruturas geotécnicas e não só as barragens. Perfeito. É justamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Com certeza. É interessante ela trazer. A Fernanda trouxe um ponto importante, né? Porque eu acho que ela chegou agora na transmissão. Na verdade, a gente está falando um pouco de risco geotécnico aplicado a todas as estruturas, né? Mas é isso. Hoje a gente foca muito a barragem. Porém, as probabilidades maiores de ocorrência estão nas cavas, né? Sim. A gente tem várias rupturas a nível de bancada que estão acontecendo ali. Exatamente. A cada mês. Agora. Estão acontecendo agora. E isso volta lá no que a gente falou, né? O critério de aceitação, né? Perfeito. Por exemplo, o que você tem como critério de aceitação para uma barragem não é o mesmo que você aplica para uma cava, né? Pode fazer. Pode fazer mexendo, porque onde eu atuo, né, nós fazemos um gerenciamento de riscos muito interessante com a aplicação de radares para uma cava gigantesca de ouro. O Eduardo atua na Hexagon. Na Hexagon. Obrigado, cara. Então, assim, é um monitoramento assim, efetivo, que funciona, e a prevenção é a solução. Então, maravilha. Então a equipe que está lá agora, né? Eu acho que é o Thiago, não sei se você está acompanhando, um abraço para você aí, Thiago. É o Thiago que está lá hoje. O pessoal tem esse feeling, né? Então entra N fatores até chegar no monitoramento, TARP, comunicação, quem acionar, onde, como, quais ferramentas. O fluxo de comunicação, para quem não sabe, né? O TARP é o Trigger Action Response Plan, que é o que eu vou fazer caso um alarme seja acionado, basicamente. Então, você aplicar o radar nisso aí, que é o que a gente estava falando agora, né? Os níveis de TARP, que você define. E não só sujar a bota, mas o cara que está olhando ali também tem que ter uma pessoa acompanhando. Sim. Não adianta você aplicar a tecnologia se você não interpreta o dado. Mas isso que acontece bastante, né? Voltando até, aproveitando o gancho que você tinha comentado, né? Às vezes a gente tem muita instrumentação e tudo mais, aí um tempo atrás eu fiz um curso que não era nem de geotecnia. Mas ele estava comentando justamente essa questão de você ter muita informação. Aí ele comentou, né? Se você tem 2 relógios
com horários distintos, você nunca vai saber que horas são. Exatamente. Então também é uma máxima aí que o pessoal... Eu vou fazer uma de Gustavo, vou mandar um abraço para Rondônia, galera de Rondônia aí acompanhando, o Maicon Barreto aí, boa noite, Maicon, obrigado aí por acompanhar a gente, um abraço para toda a região norte do país aí. Essa questão dos dados, né, há muito tempo a gente fala, né, na questão dos dados na exploração, na pesquisa. Sim. Tem as normas que... Isso é uma coisa que é falada no curso, no treinamento, né? A gente fala sobre isso. Então, assim, hoje a gente está começando a falar sobre a Quality Assurance and Quality Control, que é aquecer de dados geotécnicos, né? Com certeza. Com certeza. É importantíssimo. O que aquecer, a gente fala no treinamento, né? A última turma, inclusive, lá com o João Paulo, a gente estava discutindo sobre isso, né? Muitas informações que você precisa para fazer um bom gerenciamento de risco, ou que seja o seu monitoramento geotécnico efetivo, precisam ser adquiridos lá atrás, né? Durante a fase de exploração da jazida, ainda onde você está ali modelando, cubando, né? a jazida mineral. E outra coisa, né? Se você não trata os dados dessa investigação, porque não adianta nada investigar. Eu faço uma sondagem SPT, né? Então, tá lá, né? Você tem que subir X, bater o martelo. Se você não faz corretamente, a energia despendida na interação martelo-haste não é a mesma. Uhum. Então, seu NSPT está errado, entendeu? E aí você vai estimar um parâmetro com base no NSPT errado. Né? Então, você já está estimando um parâmetro. Então, é tudo errado. Então, exatamente. Então, o controle de qualidade da obtenção de um dado geotécnico, ele é super importante. A validação disso daí, né? E isso já na geologia já vem muito forte. A geologia é mais forte. A geologia traz muito forte isso daí, né? A geologia tem mais forte porque você tem normas canadenses, né? N4301, que regula o JORC australiano, que já está na sua versão mais atual, nem sei qual que é agora. Fala para nós aí, Gustavo. O Gustavo entende mais que nós. Essa é a norma canadense, o JORC, mas seguem porque... E agora tem a nova resolução da Agência Nacional de Mineração que regulamenta também a classificação de reservas. De reservas minerais. A 96. Aí tem que chamar a Marcela lá. 96. Mas isso, Gustavo, porque quando você tem uma empresa que ela é listada numa bolsa de valores, Nova York, ela tem que Toronto, ela segue isso porque é lei. Né? No Canadá, a NI 4301 ela é uma lei nacional, ela não é uma opção se você vai atuar naquilo, ela é obrigado, né? Então, as empresas que eu já trabalhei nunca trouxeram a questão do que é aquecer para as informações geotécnicas, né? Beleza, fiz lá, descrevi uma sondagem geotécnica, e aí? O que é aquecer disso daí? Mas você precisa saber, por exemplo, se todo mundo descreve uma sondagem geotécnica, eu preciso minimamente de um balizador do que é. O que é uma rocha friável? O que é uma rocha com resistência X? Se eu não tenho um balizador, fica solto, né? Cada um escreve de um jeito. Aí eu uso o ISRM, eu uso a BNT. Não, mas eu digo assim, é isso. A geologia já traz isso daí, já tem já tem ali um sistema, né? Eu faço dupla amostragem, amostra branca, padrão. Já tem isso daí definido. Eu concordo. E a questão da geotecnia? Né? Mas os ensaios triaxiais, por exemplo, você faz um ensaio. Eu faço um ensaio. E aí o laboratório ele é certificado? Precisa ser certificado. Por exemplo, você faz um PLT, a ponteira do PLT, você tem uma certificação. E aí depois eu faço eu tenho dupla amostragem, Pode fazer. Eu tenho uma amostra que eu conheço a resistência daquilo ali e eu aplico. Tem um plano de que é aquecido? Eu acho que não tanto como você falou, que isso lembra um pouquinho do branco, né? Eu vou fazer uma amostra em branco no laboratório para checar se o laboratório não está enviesando. Mesmo ele sendo certificado. Muito usado para ouro, níquel, perfeito, né? Mas talvez seja preciso chegar lá. Né? Aí o pessoal está atento na transmissão. A Jéssica me mandou aqui uma mensagem falando que a resolução 94 que fala de recursos, tá? Obrigado, Jéssica. Isso aí, a Jéssica tá, a Deise aqui, ó, um abraço pra Deise, ótimo podcast, só galera conhecida. O Augusto aí, o Augusto. Abraço aí. Abração, Augusto, cara fantástico aí, excelente profissional também.
Então, e aí tem ele está falando uma coisa aqui interessante que a gente não falou ainda, você viu aí que o Augusto citou? É um bom tratamento e interpretação de dados são de extrema importância. E a inteligência artificial e o machine learning são grandes aliados. Ele está trazendo, né? Eu estava pensando aqui, né, nos cursos que a gente dá de sondagem geotécnica, que tem sondador, auxiliar de sondagem que pega os dados que o cara não sabe nem escrever direito. Certo. Então, assim, e olha o nível, é o desafio, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o desafio de capacitar esse cara que trabalha ali de auxiliar de sondagem, está o Augusto aqui falando da importância da inteligência artificial. Hoje a gente já fala em modelagem implícita, né? E também fala, eu vi alguns trabalhos recentes na Inglaterra e no Canadá sobre o uso da inteligência artificial para desenvolvimento de modelos geotécnicos, né? Porque, na verdade, a inteligência artificial é a inteligência de quem desenvolve, né? O computador ele vai aprendendo e, a partir daí, ele passa a tomar decisões com base no histórico de informações que você imputou. Mas é totalmente o futuro, né? A gente vai ter aí... Eu não sei nem precisar o quê, né? Porque é novidade, né? Mas, com certeza, é um assunto muito importante. Sim. Gente, olha só... O diretor está pedindo para eu falar aqui sobre os nossos patrocinadores. A gente não tem patrocinador ainda, mas a gente tem aqui um apoio muito importante dos estúdios Leia Hub, né, e da Mine Marketing, que faz a produção, faz os vídeos, faz essas vinhetas que a gente está assistindo. Tá certo, gente? E para complementar aqui... a pergunta do Maicon. Tiago, fica com você aí. Então tá, vamos lá. Qualquer pergunta aqui. Maicon Barreto, ela é o de Rondônia. Um abraço aí. Não, Maicon Barreto é de Rondônia, é isso mesmo. A pergunta é, pessoal, falem um pouco das geotecnologias de monitoramento geotécnico de barragem. Beleza. Como ele falou barragem, né? Não falou barragem de mineração, nem de rejeitos. Nossa. A gente pode ficar aqui mais um bom tempo, né? Falando. Podemos. Mas, Maicon, acho que a primeira coisa é que tipo de barragem, né? Que a gente vai monitorar. Se é uma barragem de concreto, uma barragem são coisas diferentes. De rejeito, montante. Tecnologias diferentes. Exatamente. Né? Talvez assim, uma barragem de terra que foi alteada montante, jusante ou linha de centro, as geotecnologias até são semelhantes. Mas eu digo porque, por exemplo, uma barragem de terra e alcamento, às vezes durante a fase e etapa de alteamento, você tem condições de instalar instrumentações que às vezes na de rejeito puro você não vai ter, né? Exato. Bom, mas pode descortei, você bebeu uma água, pode falar. Não, mas é muita coisa. Não, mas então, para responder para ele, então, eu só falar uma coisa. Depende muito, sabe, Maicon? Como eu estava dizendo, se você está numa fase de... Eu sou o Gustavo. É verdade. Tira o álcool. Eu não sei nem para que eu estou olhando para ele. Ele já bebeu muito. É porque ele fez a pergunta. Eu não bebi nada, não. Olha só, Eduardo deu um curso semana passada sobre monitoramento, né? Isso. E eu acho que a gente poderia fazer uma matéria, né? Sobre os tipos de monitoramento aplicados, podemos. Eduardo, você faz pra gente? Faço. Maicon, semana que vem a gente publica essa matéria. Eu vou olhar minha agenda. Semana que vem, viu? Pode cobrar, viu, Maicon? Porque se a gente entrar nesse tema aí, entrar nesse tema agora. A gente teve um curso que a gente ficou 4 dias falando sobre monitoramento geotécnico de barragens, né? Então, eu acho que vou passar essa missão aqui para o Eduardo, fazer uma matéria, acompanha aí o blog nosso do Instituto Minério, né? E já deu mais de 1 hora aqui de transmissão, acho que a gente pode começar a... Se deixar, a gente fica aqui finalizar, né? Acabou a cerveja? Se você mais umas 3, acabou. Eu acho assim, né? Só para não deixar o Maicon,
aqui, sem a resposta, Maicon, praticamente todo tipo de monitoramento é aplicável a uma barragem, né? É um piezômetro, um corda vibrante, um radar, um ETR. Eu costumo dizer que você vai ter um inclinômetro, você vai ter opções de 50 mil a 2 milhões. Né? Até aquela geofísica que algumas estão usando, aquela geofísica contínua, né? Já viu, de resistividade, que você fica injetando resistividade o tempo inteiro, até isso pode ser. Existe isso também, né? Eu apliquei geofísica ali com o pessoal da PCP Engenharia, né? Aproveitando os abraços. Né? Aí, ó, um abraço para a PCP Engenharia. Um abraço para o Patrick e para o Gleison lá de São Carlos, aí, mas a eletromagnetometria, né, tem sido também muito bem utilizável para isso. E é um método muito interessante para você utilizar em grandes profundidades. Fibra ótica também. Fibra ótica. O seu artigo vai sair bem grande. Você tem muita coisa para falar. Muita coisa. Também tem essas barragens que estão dentro das asas aí, que a pessoa não pode pisar na barragem. Aí praticamente você tem que usar tudo, né? Telemetria. Isso, né? A gente está terminando, mas. Drone até. Drone, mas telemetria, transmissão dos dados. Aí o radar aplica, tá vendo? Se você não tem como acessar a estrutura, você tem que colocar uma tecnologia que vá monitorar. Radar. Não tem outra. A ETR tem um prisma lá dentro. E aí você coloca, por favor, uma rede de TA e TI que dê conta de transmitir os dados, né? Porque isso é um problema, né? Você põe um radar, mas não tem as informações não chegam, né? Você tocou num ponto interessante, né? Voltando naquela... Que aí você tem que botar poste, tem que botar não sei o que, não pode entrar. Você tecnologia e esquece da infraestrutura. Às vezes você começou lá. Eu comecei lá com pesômetro Casagrande, INA e medidor de vazão, que é o padrão de barragens nossos, geotecnia, que nós chamamos de geotecnia convencional. Analógica. Exatamente. O cara ia lá com pio, descia régua, tal, calculava lá a vazão, aí botou lá um ultrassônico, automatizou os pesômetros e usinas. Nossa senhora. Botou um ETR, um radar, colocou um acionamento automático de sirene e uma microcisma. Aí para transmitir isso tudo. Aí o cara esqueceu que ele está colocando. Eu preciso de um cano de 3/4 e está usando um cano de meia. Não vai dar conta. Então, essa infraestrutura de rede, de comunicação. Muito importante. Que é o que muitas pessoas aí em grandes empresas denominam de geotecnia 4.0. Ou digital, né? Ou digital. Geotecnia digital. Ela é fundamental para isso, né? Então, se você quer realmente fazer um monitoramento efetivo, você tem automatizado, você tem que ter ciência que o investimento em rede de comunicação ele é imprescindível. Ele vem primeiro, né? Ele vem primeiro. Lembre-se que ele vem primeiro. Não adianta colocar o radar e não ter isso, né? Uma conversa, uma vez brinco, uma conversa desnecessária, brincadeira, mas na profissão da gente tem que aprender. Então, na Samarco, né, depois naquela correria ali de rompimento de fundão, a gente fazia assim, eu tenho que pôr um radar. Aí chegava o radar, aí eu chegava na automação, né, e falava, senhor, chegou um radar aí, tá, cara? Aí eu vou falar no Leonardo Vidigal, um abraço pro Leonardo Vidigal também. O Eduardo é o cara dos abraços. Ele tá mandando um abraço pra mineração inteira. Eu aprendi muito com o Léo. O Léo um dia me chamou na sala e falou comigo assim, vem cá, meu filho, se você for colocar um radar lá, me avisa. Eu sei que você tem que pôr um radar, mas eu tenho que colocar uma fibra ótica, um rádio, um sistema de alimentação autônomo, porque não tem energia elétrica ali perto. Descarga elétrica que cai, queima tudo. Antissurto. Conversa com o cara da automação. Então não existe geotecnia mais sem TI, TA e tecnologia. Aí volta no que o Ribes falou lá no começo, né? A gerenciamento de risco é abrangente, é tudo. É abrangente. Então é importantíssimo e imprescindível. Aí. Você geotécnico, técnico, gerente de geotecnia, gerente executivo, você vai querer colocar um bando de instrumento lá, vai querer, eu tenho verba, mas você tem verba para manter a infraestrutura de comunicação? Ah, não tenho não, então não põe não. Não, e você vai interpretar o que você está gerando, né? Senão também vira um bando de dados, né? E não um banco de dados. Inclusive, né, você aplicando o QAQC para monitoramento, né, você tem que investir nessa infraestrutura, porque ela faz parte da sua qualidade. Você quer uma informação a cada 2 minutos na sua sala? Eu quero. Você tem throughput de rede. Eu vou falar no termo. Calma. Calma. Desculpa, pessoal, mas você tem rede suficiente para isso? Eu não tenho, não. Então,
Não adianta você querer comprar. E capacidade de análise para a quantidade, a cada 2 minutos eu tenho uma informação, eu vou ter realmente capacidade de... Tem que ter o dimensionamento de correto. Interpretar isso daí, né? Isso aí. Logo depois de Brumadinho, foi-se um oba-oba. Nem oba-oba, na verdade foi necessidade junto com correria ali. Mas foi muita correria, não foi uma coisa... Mas muitas áreas não foi uma coisa estruturada. Mas você diz nos outros casos, né? No meu ponto de vista, isso já passou. Acho que agora já está na hora da gente implementar sistemas de monitoramento com que aquecer devido. Com certeza. Isso aí. E por falar em que aquecer um monitoramento, a gente tem um curso aqui com a Marcela Tainã e o Márcio Leão, gente. Entra no nosso site aí agora, confira o curso de qualidade de dados e QAQC aplicado à geotecnia. Eu vou completar aqui, olha, o Tiago Diniz, ele está perguntando, primo do Eduardo, na opinião de vocês, qual é a melhor metodologia para identificação e análise de riscos geotécnicos? Aí. Eu posso responder? Não. Uai. Pode, vai. Eu ia passar para o Ribes aqui, mas pode. Então eu já vou responder que a gente, daqui a 2 semanas, nós temos um curso aqui. Pô, Thiago aí, sacaneou. Brincadeira, Thiago. Ribes? Vamos lá, Ribes. Tem 2 metodologias muito boas, que é o FEMEA e o Boltai. Porém, é aquilo, você tem que conhecer a sua estrutura, você tem que conhecer as características dela, saber qual é o mecanismo de ruptura que você tem, e aí tem algumas premissas para você realizar aí, usar essas metodologias. Você tem que saber, beleza, eu sei a ruptura, mas, vamos pôr, eu tenho lá uma pilha de uma circular. Ruptura circular. Uma ruptura circular, beleza. Qual é o volume dessa ruptura? O runout dela, até onde ela vai atingir? Você começa a definir algumas premissas para você colocar nessa tua avaliação. Não adianta, e aí, beleza, qual vai ser o impacto disso daí? E qual é a probabilidade dessa ruptura acontecer? Eu até diria o seguinte, né? A gente pegando o seu exemplo, vamos pegar o FEMEA e o Boltai, né? O FEMEA, eu e o Ribes, a gente já fez muito FEMEA, né? Até ultimamente aí estavam trabalhando com isso. Mas o FEMEA, ele é mais robusto, digamos assim, né? Você gasta mais tempo. Você consegue colocar várias. Você vai detalhar, vai detalhar um pouco mais. Isso, você consegue colocar níveis de ruptura diferentes, embora a gente trabalhava muito assim com conservadorismo, né? Vamos pegar a pior situação possível. Isso, pior cenário. O Boltai, eu diria assim, o Boltai, ele é uma ferramenta rápida. Sim. Ferramenta rápida. E mais intuitiva. Mais intuitiva. O Gustavo falou assim, né? No meio é a coisa ruim. Né? O que leva para coisa ruim e o que eu faço depois que a coisa ruim acontece. Aconteceu. O Boltai, gente, nada mais. É isso mesmo. É o que leva ao fator indesejado e o que eu faço depois que ele acontece. Ok. Então, o Thiago perguntou, né? Se ele busca uma ferramenta rápida, solução, ok, vai para a linha do Boltai. Não, eu quero detalhar, eu quero chegar, posso fazer FEMEA para uma global e posso tratar até rupturas em nível bancada, por exemplo. Aí você precisa tratar numa ferramenta mais detalhada. Pois é, eu gosto muito do Boltai, para você fazer essa análise, né? Aí é que tá, essas metodologias já estão aí no mercado há muito tempo, a gente está puxando agora para fazer essas análises de risco geotécnico. O Boltai, quando eu me deparei com a ferramenta, eu achei muito legal porque ela é muito intuitiva. Simples. E você pode... Você bate o olho, ela é gráfica, então você bateu o olho, você consegue identificar o que são minhas causas, qual é o meu evento indesejado, quem são minhas causas, quais são os controles preventivos para que essas causas não se manifestem. Se eu tiver o evento indesejado, quais são os controles mitigatórios que eu vou ter ali e quais são esses eventos, quais são os impactos do meu evento. Então ele fica muito claro ali, né? Fica muito intuitivo. É didático, intuitivo. Ele é muito intuitivo, muito didático. E você pode ir desdobrando ele. Você pega aquela causa, beleza, esse evento aqui agora não é isso que eu quero avaliar. O meu evento indesejável agora é minha causa. Sim. Eu pego minha causa e coloco ela no centro. E aí começo a distribuir isso daí. Então você vai começar a brincar. Começa a loucurar essa ferramenta, né? Bacana. Tiagão,
nós vamos soltar uma matéria em breve sobre isso aí também. Acompanhe nossas redes sociais, tá? Eu vou até fazer aquele desenho lá, um novo layout. Vamos colocar no Instituto lá, libera um Excel lá com um bow tie para todo mundo aí, entendeu? Podemos. Tranquilo de fazer também. Isso aí, a gente coloca lá. Eu gostaria de receber. Eu mando para você por e-mail. Tá combinado. Gente, eu acho que tá bom por hoje aqui. Isso aí, a turma já quer ir dormir, né? Muito obrigado, né, vocês aí. Nosso primeiro IM Podcast. Bacana, muito bom. Espero revê-los aqui várias vezes. Na segunda-feira a gente tem outros exclusivamente sobre a Resolução 95. A gente vai ter aqui o Wagner Nascimento, a Paula Azevedo, Marcos Cruz e a Clarice Mendonça. Bacana. E na terça-feira a gente tem o nosso programa aqui também, que a gente vai fazer o podcast Mulheres da Mineração. Isso aí. Então, gente, semana que vem, segunda e terça, mesmo horário. Deixe o seu like nessa transmissão, compartilhe, por favor, que é muito importante, tá? E siga o nosso canal. É muito importante para a gente ter vocês aqui junto com a gente, para a gente crescer novamente. A gente tinha um canal aí com mais de 15 mil pessoas e foi hackeado aí, não sei por quem. Enfim. Mas enfim, vamos construir novamente essa comunicação. Cara, muito legal esse debate que a gente fez aqui sobre o gerenciamento de riscos. Eu espero que a gente compartilhe muito conhecimento com as pessoas, né? Gratuito mesmo. Né? E conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Legal. Isso aí. Show. Então, deixar o agradecimento, né? Agradecimento a todo mundo que acompanhou, né? Agradecer ao Instituto Minério, ao Ribes, né? Que aceitou aí o convite, e ao Eduardo. Eu acho que é importante trazer conhecimento, mas dessa forma, né? Dessa forma mais tranquila, mais leve, porque a gente já trabalha, o pessoal fica cansado, então chegar à noite e assistir um podcast é muito mais engrandecedor aí. E agradecer, obrigado aí. E acho que passar a palavra para o Ribes. Agradeço aí o espaço, agradeço ao pessoal que acompanhou aí o podcast, né? Obrigado aí. A gente está na moda, né? Podcast está na moda. Podcast, né? Tá na moda. Não é live, mas não é podcast. É uma evolução, esse aqui é o primeiro, né? Os próximos. Estamos inovando aqui com o podcast. Os próximos vão ser melhores, né? Espero que os próximos agradeço sejam a todos melhores. aí, muito obrigado pelo espaço. Né? Eu acho que é legal esse formato da gente conversar geotecnia, conversar gestão de risco, gerenciamento de risco, é muito bom, muito importante, né? Show. E aí, Eduardo, suas palavras finais. Mesmo, fazer as palavras do Ribes aí, as minhas, né? Gustavo também agradecer. Eu acho que o importante é isso que você disse, compartilhar o conhecimento de forma gratuita, né? É isso aí. É isso aí. Muita gente às vezes não tem acesso às condições de se ter, né? O acesso a outras formas, e a internet está aí disseminada para todo mundo, e curte, compartilha, né? Vamos reforçar o canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Vocês estão vendo muito YouTube. Na próxima semana, compromisso nosso, matéria do Eduardo sobre geotecnologias, Ribes com os métodos e o bow tie lá. Né? E é isso aí, gente. Segunda-feira a gente está de volta. Resolução 95, uma equipe muito legal aqui para discutir isso e compartilhar com vocês. Olha no Cabana. Cabana Belisco, segunda-feira. Então valeu aí, gente. Muito obrigado aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado.